Fala aí, rapaziada, beleza? Bora começar aqui mais um programa. Se você não sabe, eu sou o Thor. Esse é o canal sobre trader esportivo e Bom Dia VLT é um programa onde eu faço as minhas análises para possíveis jogos que eu venho operar, beleza? Então lembrando que nem sempre são entradas punters, são entradas que de acordo com os nossos métodos, com padrão VLTE, nós executamos as nossas entradas, beleza? Eu separei aqui, ó, 20 jogos para a gente operar nesta quarta-feira. Primeiro ponto, você tem que entender que não necessariamente nós iremos operar em todos os jogos e também não quer dizer que nós não vamos operar em jogos que não estejam aqui. Como por exemplo, se vocês forem ver aqui nesta quarta-feira, olha o tanto de jogo que vai ter nesta quarta-feira. Ó, isso daqui é tudo jogo, ó. Tudo isso são jogos que vão acontecer nessa quarta-feira. Porém, são jogos que já em pré-live eles não se conectam com os nossos métodos. Então eu separei aqui, favoritei os melhores jogos para a gente operar. Fechou? Sem mais delongas. Primeiro jogo aqui, ó, Cercle Bruges versus Royal. É um jogo muito interessante, vai acontecer às 2h30 da tarde. O campeonato belga é um jogo muito interessante. Se a gente for ver aqui, ó, só pela classificação, já é o segundo contra o 10º. O Cercle geralmente ele vem muito bem. E aí tá um problema muito foda. Porque olha só, o Cercle, aliás, o USG, vamos chamar assim, né? O USG, ele vem de, no mínimo, 4 vitórias dos últimos 5 jogos. Todos os últimos 5 jogos ele vem de 4 vitórias. Já o Cercle, que é um time muito bom, conseguiu 2 vitórias apenas nos últimos 5 jogos. É o segundo colocado. Se a gente for ver ali, ó, ele ainda tem grandes chances de buscar a liderança, ser campeão e tudo mais. E se a gente for ver jogando em casa, o USG, cadê? Aliás, é o Cercle, né, que vai jogar em casa. Olha só, de 9 jogos ele tem apenas 4 vitórias. Não vem muito bem. Já o USG jogando fora de casa, ele tem apenas 2 derrotas dos últimos 10 jogos jogando fora de casa. Então ele tem ele vem jogando muito bem fora de casa, e já o Cercle não vem tão bem jogando em casa. Então é um jogo muito interessante. Aqui não está mostrando as odds, mas eu vou falar para vocês. Tá dando uma odd de 2,5. Cara, é muito interessante. Até no mínimo ali um lei Cercle seria muito interessante. Então eu vou fazer a minha entrada aqui, ó, que, aliás, não é a minha entrada. Aqui é um cenário que, se o time, os jogadores, o jogo, aliás, eles estiverem entregando aquilo que os nossos métodos pedem, a gente executa. Simples assim, beleza? Então, na minha visão, tranquilamente daria para a gente trabalhar ou um back USG ou um lay ao Cercle Bruges. Então, assim, para ficar mais fácil, uma entrada um pouco mais assertiva, eu acho muito interessante a gente buscar um Cercle Bruges, um lay. Thor, mas o que é lay? Cara, lay é tudo que nós estamos trabalhando contra, beleza? Essa entrada só tem na Betfair. Então, se você quer trabalhar algo contra o Cercle Bruges, é um lay, beleza? Eu acredito que o Cercle Bruges não vença a partida. Ah, Thor, mas você fala bastante de back, lay, é muito confuso demais. Cara, é muito simples, mas é aquilo, você tem que entender sobre o que você vai estar fazendo. Por exemplo, eu gosto muito do mercado de escanteios, mas eu não vou trabalhar no que eu gosto. Eu tenho que trabalhar no que o jogo está entregando, beleza? Então, por exemplo, se esse jogo entregar aquilo que os nossos métodos de escanteios pedem, aí a gente executa. Simples assim. Inclusive, o primeiro link desse vídeo é a minha estratégia sobre escanteios. Então, se você quer se tornar um expert sobre o mercado de escanteios, mais precisamente o mercado de limite, cara, assiste o primeiro vídeo que eu tenho certeza. E olha só, mesmo que se você já assistiu uma vez, 2 vezes, cara, assiste de novo. Porque eu mesmo, toda vez que eu assisto, eu relembro algo que eu falei que é muito importante. Beleza? Então, assiste lá.
Aqui eu venho para trabalhar no mínimo um lay. Acredito que até uma entrada punter, num handicap ali a favor do USG é muito interessante. Minhas entradas punters eu vou deixar lá no canal, beleza? Todas as minhas entradas punters, seja live, pré-live, eu deixo apenas para os membros VLTE Premium, beleza? Mas vou deixar ali uma ou duas entradas gratuitas lá no canal Free, beleza? Então assim, aqui eu venho para trabalhar algo contra o certo. Aí depois nós já temos um jogo ali absurdo. Milan versus Inter, um dos maiores clássicos do mundo. Jogão de bola, tá dando uma odd de 2,75 para o Milan e 2,55 para a Inter. E aí muita gente sempre me fala, e aí Thor, e agora? Quem é que vai vencer? Cara, não existe isso. Não existe, olha só. Quando você estiver operando, você tem que buscar entradas fáceis. Mano, tá um dinheiro fácil aqui para eu ganhar. Aí eu entro. Cara, esse jogo tá muito difícil, tudo pode... Esse jogo, tudo pode acontecer, pô. Esse jogo, o Milan pode vencer de goleada, pode ser empate, ou a Inter pode vencer de goleada. Você vê que até o mercado ele tá perdido, o mercado tá dando 2,75 pro Milan e 2,55 pra Inter. Qualquer um pode vencer, qualquer um pode vencer. Entende? Então assim, toma muito cuidado. Esse jogo, eu quero trabalhar? Quero. Mas vai ser muito difícil. Teve jogo hoje, vai ter jogo amanhã, depois de amanhã, semana que vem, fim de semana, mês que vem, ano que vem. Não necessita operar em todos os jogos. Opere em jogos que os jogos encaixem no que os seus métodos pedem. Beleza? Então esse jogo não se encaixa a princípio em nada. Não vou fazer. Simples assim. Depois nós temos ali, ó, Hurt versus Aberdeen. Se a gente for ver aqui, ó, olha isso. O Hurts, ele vem dos últimos 5 jogos, não tem uma derrota. Já o Aberdeen, ele vem de uma vitória nos últimos 5 jogos. Então assim, ó, a princípio eu já venho com a ideia de buscar algo a favor do Hurts. Já venho com a ideia. Se a gente for ver na classificação, jogando em casa, o Hurts tem 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas apenas, jogando em casa. O Aberdeen, jogando fora de casa, tem 7 derrotas. Olha isso. Você vê que vai conectando os pontos. Um time vem muito bem, outro vem muito mal. Nos últimos 5 jogos. Aí o time que vai jogar em casa, jogando em casa, ele vem muito bem. O time que vai jogar fora de casa, jogando fora de casa, ele vem muito mal. Você vê que vai conectando. Então esses são os melhores cenários para a gente operar. Beleza? Então aqui eu já vou ficar de olho a princípio para trabalhar algo a favor. Deixa eu até ver quanto que tá as odds deles. 2,15 para o Hurts e 3,40 para o Aberdeen. Então aqui eu já vou ficar de olho para no mínimo trabalhar algo contra o Aberdeen ou algo a favor do Hurts, beleza? Depende do que você quer mais. Se você quer mais lucratividade ou menos risco, beleza? Por exemplo, eu quero mais lucratividade. Então o risco também é grande, o risco é maior. Então você trabalhar a favor do Hurts. Eu quero menos risco, menos lucro. Então eu vou trabalhar contra o Aberdeen, beleza? Então aqui não tem como, eu venho para trabalhar algo também. Eu vou trabalhar, vou ser um pouco mais cauteloso nesse dia, até porque são campeonatos que nós não acompanhamos todos os dias, toda hora. Vou colocar aqui, ó, Aberdeen. Eu venho para trabalhar algo contra esse time. Tanto pode ser uma entrada, eu vou ver aqui para a gente trabalhar algo. Eu vou procurar uma dessas daqui para trabalhar um punter no handicap. Cara, handicap para entrada punter é muito interessante. Eu vou pegar algumas aqui, eu vou mandar para vocês, beleza? Depois nós temos ali Celtic versus Mirren. Aqui um jogo mais interessante também. Primeiro colocado, o Celtic amassa todo mundo. Olha só, os últimos 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate. Os últimos 5 jogos do Mirren, apenas 1 vitória. Então assim, são cenários completamente diferentes. Porém, o Celtic ele já começou a abrir uma vantagem ali muito grande. E se a gente for ver, eu tenho certeza que a odd está bem amassada, 1,11. Então assim, para trabalhar
Para trabalhar esse jogo é muito complicado. Vamos ver como que o time está fora de casa. Olha só, uma vitória só fora de casa. O Celtic jogando em casa, olha isso, cara, olha isso. Nos últimos 10 jogos, 10 vitórias. Então, cara, a chance do Celtic vencer é absurda. É absurda. Eu venho para trabalhar algo a favor do Celtic, mas a odd está muito esmagada. Está muito esmagada. Então, o que, que eu quero fazer? Pegar aqui, ó, Celtic. A gente vai trabalhar a favor do Celtic, não tem jeito. Eu venho para algo um pouco mais agressivo. Eu venho para trabalhar algo no handicap no primeiro tempo. O que significa isso, Thor? Significa que o Celtic ele vai vencer o primeiro tempo, beleza? Então, por exemplo, vamos supor, começou ali com 5, 10, 15 minutos e o Celtic tá amassando, a PPM tá acima de 1, acima de 1,5. Eu já vou ficar com a alerta ligado. Finalizações, chute no alvo. Então eu já vou ficar ligado. Ao menor sinal de realmente que eles realmente querem vencer logo no primeiro tempo e o adversário está muito mal, eu venho para trabalhar um handicap ao primeiro tempo. Se persistir e não sair o gol, eu venho para trabalhar no mercado de escanteios, que é muito interessante também. Às vezes o time está ali amassando, atacando, querendo fazer o gol e começa a chutar, e aí é onde nós temos a possibilidade de buscar um mercado de escanteios. Então eu vou ficar muito de olho para trabalhar escanteios nesse jogo, beleza? Mas olha só, galera, estou falando aqui, ó, já falei de alguns cenários, vou trabalhar esses jogos, mas presta atenção. Você está vendo esse vídeo até agora, você não está inscrito, você está muito de sacanagem comigo. Então olha só, se inscreve no canal agora, deixa o like e principalmente, se você gosta desse tipo de conteúdo e você quer que eu traga cada vez mais, comenta aí. Comenta, falando assim, pô, Thor, você é brabo mesmo. Ou alguma coisa, não, Thor, eu não gosto de desenhar cenários, eu gosto só de pegar cenários. Enfim, comenta aí o que você acha desse tipo de conteúdo que eu trago para vocês, beleza? Seja aluno, não seja aluno, não tem problema. Nós temos ali agora Leeds versus Cardiff, um jogo muito perigoso. Se a gente for ver, tá dando uma odd de 1,33 pro Leeds. Cara, o Leeds, ele não é time para ter esse tipo de odd. Vem muito mal na Premier League, saiu o seu melhor jogador, que é o Rafinha. Então, assim, é muito perigoso. Mas o Cardiff é um time muito mais inferior do que ele, né? Joga a Championship, ou seja, a Série B joga a Série B da Premier League, então assim, é muito mais complicado. O Leeds é muito mais time? Sim, o Leeds é muito mais time. Mas isso significa que o Leeds seja muito bom? Não, significa que o adversário seja muito ruim. Quando nós temos esse tipo de cenário, é muito perigoso. Por quê? Não é que o time que você está a favor ele é bom. O time que você está contra ele é muito ruim. Então depende da ruindade do seu time ser menos pior do que a ruindade do adversário. Então assim, é um cenário muito complicado. Eu não gosto muito desse tipo de cenário, então eu prefiro passar esse jogo, beleza? Deixei aqui porque se no live o Leeds estiver amassando, cara, aí sim, eu venho para trabalhar algo a favor do Leeds, beleza? Depois nós temos ali, ó, Kilmarnock versus Rangers. Aqui um jogo muito interessante, olha isso. O Rangers nos últimos 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. O Kilmarnock tem apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Percebe a diferença? Se a gente for ver aqui, ó, o Rangers como visitante, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Kilmarnock, 5 vitórias em 10 jogos jogando em casa. Então, assim, é uma diferença gritante. E mais, o Rangers, na classificação total ele tem apenas 9, né? 9 pontos de... Gente, fiquei mal de conta aqui. Não, vou ver agora. 9 pontos, exatamente. 9 pontos de diferença. Então, assim, o Rangers é um time muito bom e só tá esperando o Celtic vacilar. O Celtic é muito difícil de vacilar, mas se vacilar, ele vai estar lá pronto para pegar essa posição. Então, até vou ver aqui, a odd, eu acredito que vai estar uma odd um pouco mais amassada também, uma odd 1,33. 1,33 para o Rangers, cara, é uma odd muito boa. É uma odd muito boa, é aquilo.
Ah, Thor, mas eu não gosto de odd amassado. Até um rapaz me perguntou essa semana. Thor, por que que a galera continua fazendo múltipla, sendo que sabe que é muito mais perigoso? Por quê? Ganância, pressa, vontade de sair do zero e ir para 1 milhão, sair de uma banca de R$ 10 e ir para uma banca de R$ 10.000. E aí o que acontece? Quebra a banca, quebra a banca, quebra a banca, quebra a banca. É isso que vai acontecer sempre. Quando você vê uma odd assim, ó, 1,33, o que você tem que analisar é, essa odd tem valor? Como, por exemplo, uma odd, aí você fala assim, uma odd pra mim que de valor é uma odd 2. Odd 2 é odd de valor? Tá. Mas então vamos colocar o cenário. Imagina a Chapecoense com uma odd 2 contra um Bayern de Munique. É uma odd de valor? Não, não é. E se for, odd 1,20 é muito é muito baixa. Tá. Então eu vou inverter agora. Imagina colocar o Bayern de Munique no seu auge, Lewandowski e tudo mais, contra uma Chapecoense. É uma odd de valor? Sim. Você tem que encontrar a odd de valor. Beleza? Então assim, ó, esse Rangers é um odd de muito valor. Então, não tem como, só se eu for maluco, não vir buscar algo a favor do Rangers. Então eu venho aqui, ó, para trabalhar algo a favor do Rangers, beleza? Seja no back, seja no HC. HC eu acho que vai ficar muito perigoso também. Aqui você tem que entender o seguinte: quanto mais você se profissionaliza, você quer diminuir os seus riscos. E não, óbvio, todo mundo quer ganhar, mas é assim que você ganha, diminuindo a margem de riscos. Quanto menos você perde, mais você vai ser lucrativo. Antes de você aprender a ganhar dinheiro, você tem que aprender a não perder dinheiro. É assim que funciona. Beleza? Então eu venho para trabalhar algo a favor do Rangers também. E aqui todos esses cenários, por exemplo, eu posso trabalhar também algo a favor dos escanteios. Beleza? Então assim, ó, esse jogo também eu venho para trabalhar algo a favor do Rangers. Caso não saia o gol e o APPM esteja amassando e tudo mais, eu posso trabalhar algo a favor dos escanteios também. Beleza? Depois nós temos ali, ó, Crystal Palace versus Manchester United pela Premier League. Cara, o Manchester United simplesmente venceu o Manchester City, que é o time que sempre vence. Cara, olha isso. O City vence todo mundo. O Manchester United conseguiu a proeza de vencer. Tudo bem que teve um gol ali que foi meio anulado e tudo mais, mal anulado, parece. Aliás, que era para ser anulado e não foi. Mas assim, o Crystal Palace, olha isso. Se você for ver, olha isso, mano. Uma vitória nos últimos 5 jogos. O Manchester City, o Manchester United, 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Se a gente for ver, olha isso, que loucura. O Manchester United tá com 18 pontos e tá 1 ponto atrás do Manchester City. Se vencer novamente o City para perder, ou até mesmo amanhã, como o City não vai jogar, amanhã o Manchester United pode ir a 41 pontos e se tornar vice-líder. Cara, é um negócio assim bizarro. E o Crystal Palace vem muito mal. Vem muito mal, olha isso. 12º colocado. Se a gente for ver jogando em casa, o Crystal Palace, 9 jogos, tem 4 vitórias. O Manchester United, jogando fora de casa, em 9 jogos, tem 5 vitórias. 5 vitórias. Apenas 3 derrotas, 1 empate. Então assim, ó. E tá dando uma odd bizarra. Mano, na minha opinião, é uma odd bizarra. Essa odd não deveria estar ali. Tudo bem que o Manchester United não é nenhuma máquina, mas... O Manchester United não é nenhuma máquina, mas ele venceu grandes adversários, velho. Venceu grandes adversários e tá dando uma odd de 1,80. 1,80. Então aqui não tem jeito. E essa odd aqui, cara, eu achei absurda. Significa que por conta da odd ele vai vencer? Não. Significa aqui, ó. Eu não sei fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então eu escrevo ou eu falo. Você já sabe, né? Eu não sei fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Ou eu falo ou eu escrevo. Simples assim. Então essa odd, cara, é uma odd bizarra, absurda. Então eu venho sim para trabalhar algo a favor do Manchester United. Acredito que o Manchester United vença. Significa que o Manchester United vai vencer? Não. Significa que, por exemplo, de 10 jogos, 7 o Manchester United vai vencer. Esse cenário aqui, ó. Esse mesmo cenário.
esse mesmo cenário, com essas mesmas odds, com esses mesmos adversários, em 10 jogos, o Manchester United vai vencer essa partida. Pode ser que ele perca, pode, mas a tendência é que ele vença essa partida. Então, uma odd 1,80, cara, é uma odd assim bizarra. É uma odd bizarra, uma odd absurda. Então, eu venho para trabalhar algo a favor do Manchester United. Se eu não me engano, até agora, em questão de odd, cara, é a odd de mais valor do dia, beleza? Depois nós temos ali, ó, Levante versus Atlético Madrid. Cara, Atlético de Madrid tá destroçado, sabe nem o que tá acontecendo, sabe nem onde que tá. Tá dando uma odd 1,75, que é uma odd interessante contra um Levante. Só que o Levante ele vem muito bem também, óbvio, que é numa Série B, não é a mesma coisa, mas ele vem muito bem. O Atlético Madrid, cara, ele tá meio perdido na La Liga, vale salientar. Por exemplo, se a gente for buscar ali os outros campeonatos, Copa e tudo mais, ele vem muito bem. Mas ele é um time ali que tá meio perdido. Então assim, ó, eu venho com a ideia, olha só, presta atenção, eu venho com a ideia de buscar algo a favor do Atlético Madrid. Mas o Atlético necessita entregar aquilo que não está entregando. Não está entregando. Vários jogadores saíram porque não estão conciliando com o que o técnico pede. Inclusive o técnico já falou que vai deixar isso. Mano, se não me engano são 10, 12 anos que o técnico já está no time. E aí todo mundo já tá cansado e tudo mais. Ele vai deixar o time esse ano. Então, assim, é muito perigoso. É uma odd absurda, interessantíssima, mas é muito perigosa. Então eu prefiro passar. E depois nós temos Real Betis versus Osasuna também. Por exemplo, se eu fosse buscar algo aqui, óbvio, eu buscaria algo a favor do Atlético de Madrid. Óbvio, eu buscaria algo a favor do Betis. Mas que nem o do Betis também tá dando uma odd de 2 para o Betis contra o Osasuna. O Osasuna também joga a Série A, né? A Liga 1, Liga A do espanhol, da La Liga. Então, assim, é um time muito interessante também. Na minha opinião, o Betis é favorito, mas são 2 jogos ali muito perigosos. Lembra que eu falei? Busquem cenários fáceis. Fáceis. Não tá fácil ganhar dinheiro nesse jogo. Eu vou nesse jogo. Esse daqui, tudo pode acontecer. Eu não confio no Atlético Madrid e eu não confio no Real Betis. Então, assim, eu prefiro passar. Não significa que eu não vou fazer. Por exemplo, se eu estiver lá às 5 horas assistindo o jogo do Manchester United, mas o Atlético Madrid tá, tipo, mano, destruindo, tá acabando com o Levante, eu venho para fazer algo a favor do Atlético Madrid, assim como o Betis também. O Betis tá amassando seu adversário. Pô, então eu venho. Mas não tá fazendo isso, beleza? Então, eu não sei se vale a pena eu estar nessa posição de antemão, beleza? Então eu prefiro passar. Depois nós temos ali São Bernardo versus Bragantino. Cara, vai ser o segundo jogo, olha só, segundo jogo do Bragantino. Muito provavelmente vai vencer, mas eu desconheço como está o time do Bragantino. Tá dando mod 1,90 também. Por exemplo, ó, desses 3 jogos, eu vou colocar aqui, mas eu vou colocar um asterisco só para vocês entenderem. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui também, ó Atlético Madrid, Betis e RB Bragantino. Esses 3 jogos eu venho sim para trabalhar também algo a favor do time, mas assim, sem expectativa nenhuma, sabe? Sem expectativa nenhuma. Não pega isso como um cenário punter para você fazer também. Não pega. Esses 3 jogos aqui, ó, vou até colocar um asterisco aqui, ó, que eu venho para trabalhar algo a favor desses times, mas 0 expectativas, beleza? Então vou colocar aqui, ó, asterisco aqui também, cadê? Asterisco aqui. Acredito que eles vençam. Se entregar aquilo que os nossos métodos pedem, a gente executa, mas a princípio não me traz uma confiança para estar a favor deles, tá bem? Depois nós temos ali, ó, Madureira versus Flamengo. Flamengo cada vez mais um time mais competitivo, dando uma odd de 1,06, mano. Olha que bizarro. 1,06, não é nem um odd 1,10. É um negócio assim bizarro, absurdo.
Flamengo vai destruir muitos dos seus times, dos adversários, porém, algo também que tem que tomar muito cuidado. Vai jogar o time titular? Realmente quer vencer aquela partida? Por exemplo, ó, o primeiro jogou em casa, pô, vencemos, ganhamos de 4-1. Agora vai jogar fora de casa, longe. Não sei se vão todos os jogadores titulares. Então, assim, é muito perigoso. A mesma coisa. O Flamengo tem time para meter 10 se quiser. Mas ele quer nesse momento? Óbvio, vou colocar aqui para trabalhar sim a favor do Flamengo. Mas é um jogo também muito preocupante. Se der cenário, dá sim pra gente trabalhar até aqui, ó. Até um HC primeiro tempo. Vou até colocar no lugar do Beck, que eu acho que é mais interessante. Eu venho para trabalhar algo tanto a favor do Flamengo no handicap, quanto no mercado de escanteios também, caso não saia o gol. Esse é um cenário, por exemplo, ó, um jogo que vale muito, cara, é um cenário perfeito para trabalhar. Tanto no handicap quanto no mercado de escanteios. Beleza? Depois nós temos ali... Caramba, jogo pra cacete, hein? Vou dar uma acelerada aqui. Depois nós temos ali o Sport Recife versus Goiás. Muito difícil, muito perigoso, sub-20. Acredito que o Sport vence, está jogando muito bem, está vencendo e está dando uma odd de 2,62. Cara, eu não estou acompanhando o Goiás sub-20, mas acredito que seja uma odd muito interessante pro Goiás, pro Sport. Mas, cara, é sub-20 do Sport, então, tipo assim, desconheço total. Depois nós temos ali, ó, Atlético Paranaense, muito interessante, muito interessante. Tá dando uma odd de 1,20. Aqui eu vejo uma odd de valor, aqui eu vejo uma odd interessante. Os jogadores estão querendo, né, mostrar produtividade, assim como do Flamengo também. E vai jogar contra o Aruco Sports. Pô, tá de sacanagem. A Atlético tem obrigação de vencer. Acredito que vença. Então eu vou colocar aqui, ó. Atlético Paranaense, veio para trabalhar algo a favor do Atlético, beleza? Nem vou colocar Atlético Paranaense porque eles mudaram, então não chamam mais Atlético Paranaense, é só colocar o TH agora, que eles são exclusivos e únicos. Esse aqui até aqui dá para colocar. Depois nós temos ali, ó, Corinthians e Água Santa. Cara, que bizarro, o Corinthians perdeu o primeiro jogo, já estão pressionados, só que agora vai jogar em casa, na Arena Corinthians, e tá dando mod, mano, 1,30. Agora eu não vejo valor nessa odd. Por quê? 1,30 para um Corinthians? Não. Corinthians vai vencer? Acredito que sim. Acredito que o Corinthians vai vencer. Numa odd 1,30 eu não entro. De jeito nenhum. Odd 1,30, cara, para mim entrar na América do Sul inteira, raras as vezes no Palmeiras, e algumas vezes no Flamengo, mas 1,30 no Corinthians, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então acredito que ele vai vencer. Vou até colocar aqui, ó. Até pegar aqui, ó. Acredito que o Corinthians vai vencer. Vou colocar um back aqui, o Corinthians. No live, se o Corinthians amassar o seu adversário, e acredito que ele vá, eu posso pegar. No pré-live, eu não acho essa odd interessante não, beleza? É uma odd muito esmagada para um time que não entrega aquilo que as odds pedem. Eu sempre falo, você tem que simplesmente fazer a sua entrada de acordo com o que o time entrega e, óbvio, baseado nos seus métodos, beleza? É muito simples, galera, muito simples. Depois nós temos ali, ó, Fortaleza versus Calcaia. Mano, eu vou te lembrar mais uma vez, olha só. Se você quer ficar expert no mercado de escanteios, cara, primeiro link desse vídeo é para você se tornar, mano, bizarro. A sua leitura bizarra no mercado de escanteios. E fica de olho porque eu vou trazer cada vez mais novidades, cada vez mais conteúdos. Eu estou trazendo novos conteúdos também, reformulando já os que nós já trouxemos e trazendo cada vez mais também. Então, às vezes eu fico até um pouco offline, peço desculpa para vocês aí, porque eu estou repaginando tudo do nosso conteúdo, beleza? Mas não se esquece, se você está vendo esse vídeo até aqui, mano, primeira coisa que você tem que fazer, dá um like, se inscreve no canal e comenta o que você acha. Comenta, fechou? Pô, Thor, essas análises aí tá foda. Pô, Thor, eu prefiro só sinais. Comenta pra mim entender como que tá a sua visão para o trade, beleza?
E Fortaleza, cara, Fortaleza versus Calcaia. Venceu o primeiro jogo também. O Fortaleza não tem uma seleção assim bizarra, mas é um time muito bom. Nem tá dando odds ainda, deve dar tipo um odd de 1,02, sabe? Um negócio assim bizarro. Não consigo ver valor nessa odd para o Fortaleza. Depois nós temos ali Ituano e Portuguesa. Portuguesa perdeu, Ituano empatou. Não vejo cenário. Ituano empatou com São Paulo ainda. São Paulo entra ano, sai ano e continua a mesma draga. Depois nós temos ali, ó, Bahia versus Atlético Alagoinhas. Cara, Bahia foi simplesmente comprado pelo grupo City. Bizarro, bizarro. Então, se eu não me engano, ele já comprou. O número de jogadores que eles compraram equivale a um time já. Então, tipo assim, reformularam completamente o time do Bahia e cada vez mais estão trazendo mais jogadores. Tanto que tá dando uma odd, nem tá dando odd. Então, assim, eu venho para trabalhar algo a favor do Bahia também, mas eu preciso de uma odd para trabalhar esse jogo. Depois nós temos ali, ó, Foz do Iguaçu versus Coritiba, e aí tá dando uma odd pro Coritiba. Só que a odd muito baixa aqui não é congruente com o que o Coritiba entrega. Então, por exemplo, uma odd 1,33 pro Coritiba, cara, é muito baixa, muito baixa. Todos esses cenários, por exemplo, desde aqui de cima, Sport, Atlético, Corinthians, Fortaleza, aqui os dois são parelhos, mas Bahia, Coritiba, eu venho para trabalhar algo a favor desses times, mas eu necessito do quê? Necessito que o time entregue aquilo que os nossos métodos pedem, beleza? Depois nós temos ali o Guarani versus Santos. Santos venceu o primeiro jogo com uma dificuldade bizarra, mas venceu o primeiro jogo. Isso até vou ver aqui, ó, venceu por 2-1 o Mirassol. E o Guarani perdeu o primeiro jogo, tá dando mod 2,30. É um mod interessante? Sim, é um mod muito interessante para o Santos. Mas o Santos também, ele não entrega muita coisa. Então, assim, é muito perigoso, muito perigoso. E para finalizar o nosso dia, Palmeiras versus Floresta. Palmeiras é o atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. É uma odd muito, acredito, aliás, né, que vai ser uma odd muito baixa, mas vai ter valor. Se for uma odd ali, por exemplo, 1,30, 1,40, acima de 1,27, eu acho já uma odd de valor. Tem jogadores ali muito interessantes. Então, mesmo sem saber a odd, neste caso, eu venho para trabalhar algo a favor do Palmeiras, beleza? Então, eu vou pegar aqui, ó. Ver se não tem nenhum P aqui, eu vou pegar o A. Eu venho para trabalhar algo a favor do Palmeiras, beleza? Palmeiras, eu vou trabalhar tanto o handicap quanto o mercado de escanteios. Acho que vai ser uma odd muito interessante. As minhas entradas punters, eu prefiro analisar um pouco mais. Eu vou soltar elas, beleza? Lá no canal eu vou deixar uma ou duas. As minhas principais eu vou soltar lá para os premiums, beleza? Espero que vocês tenham entendido, gostado e não se inscreve. Mano, se inscreve no canal, deixa o like e principalmente, se vocês têm qualquer dúvida, sugestão tudo mais, algo do tipo, se vocês não entenderam algo, comenta aqui que eu faço o possível para responder. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo, galera. Valeu!